seja bem-vindo ao culto online da Igreja Metodista. Hoje nós falaremos sobre o tema da graça e refletiremos sobre a importância da graça de Deus em meio aos desafios e ao sofrimento que muitas vezes a vida nos dá. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos salvos pela graça. Ou seja, a maneira pela qual Deus trabalha na nossa vida, a maneira pela qual nós somos salvos, é estritamente através da graça do Senhor Jesus. E ali esse texto continua, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus traz brilho, alegria, gosto, prazer à nossa vida. E a graça de Deus, ela será para nós sempre algo prazeroso, algo que nos acalentará o coração e a alma. Por isso, nós iremos refletir hoje e aprenderemos mais sobre a graça que nos é dada em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui nas nossas vidas. Muitas têm sido as graças que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Mas humildemente nós queremos pedir-te, ó Deus, ajuda-nos a cada dia mais aprendermos a viver pela graça do Senhor Jesus, a viver pela graça que tu nos oferta, pela graça que tu derramas sobre nós, e assim a gente consiga enfrentar, seja qual for a situação que a vida nos trouxer, que a tua graça ela nos ampare, nos fortaleça, nos anime, nos ajude a atravessar os dias difíceis, nos ajude a enfrentar os sofrimentos e ela seja para nós esta segurança e força, tal como hoje estamos a viver esses dias de pandemia e tribulação, que a tua graça nos ampare e nos fortaleça e nos ajude a não apenas sobreviver esses dias difíceis que passamos, mas a passá-los bem, a passá-los com a cabeça erguida, com a fé fortalecida e com a consciência de que tu estás conosco. Abençoa-nos neste dia e renova a nossa fé nesse momento em que nós nos juntamos para cultuar ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vive em casa.
Salmo 95, de 1 a 10. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 10. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então serei forte. Amém. Nessa história que acabamos de ler, o apóstolo Paulo partilha conosco uma experiência sua pessoal de oração e de conversa com Deus. Esta história, essa conversa de Paulo com Deus, nos ajudará a refletir sobre a importância da graça de Deus na nossa vida. Ali o texto começa dizendo que, então, ele recebe esse espinho na carne. Ele começa a experimentar algum sofrimento pessoal. E a partir do momento que ele começa a sentir-se desconfortável com este mensageiro de Satanás, como diz ali o texto, ele busca a Deus em oração. Como vários de nós, quando nós nos sentimos pressionados ou quando nós encontramos e nos deparamos com sofrimento, o que nós fazemos é buscar a Deus. E nós buscamos a Deus por socorro, por alívio, para que Ele nos livre daquelas situações. E o texto bíblico então diz que Paulo pede a Deus por 3 vezes, ele roga a Deus que Deus o livre daquela situação. Nós precisamos pensar quantas vezes durante esse tempo de pandemia nós oramos, buscamos a Deus e pedimos: Senhor, se fosse possível, dá para que essa pandemia passe ou acabe o mais rápido possível. Vários de nós, nesse tempo de sofrimento que passamos, nas várias dimensões do sofrimento que nós temos experimentado a nível social, profissional, pessoal, psicológico, há tantos níveis que nós estamos a padecer e a sofrer e nos sentimos pressionados. E ali então nós corremos a Deus por vezes em oração e derramamos o nosso coração pedindo que Ele nos livre. Mas Deus, Ele não é um fantoche que faz aquilo que nós pedimos. Deus não é não somos nós aqueles que manipulam ou decidem por Deus, mas nós conversamos, confiamos, cremos e esperamos que Deus nos guie e mostre a sua vontade. Ele sabe o que é melhor para nós. E ali o texto bíblico então fala que nessas 3 vezes que ele rogou a Deus, ele ouviu uma resposta da parte de Deus. Deus não o livrou daquele sofrimento, mas Deus lhe disse: a minha graça te é suficiente. Neste texto, o que Deus está querendo dizer para ele é o seguinte: eu estou capacitando você a passar por essas situações, eu estou te dando tudo o que você precisa para você passar bem por essas situações e vencê-las, ultrapassá-las, suportá-las, ser bem-sucedido nelas. E mesmo de uma maneira um tanto contrariada, Paulo ali então fala, ali o final do versículo, ele diz: assim então passarei a me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí então que eu sou forte. Queridos, nenhum de nós gostamos de nos sentir impotentes, enfraquecidos,
incapazes. Mas é verdade que nesses dias, é verdade que nos sofrimentos que nós enfrentamos e vários demais sofrimentos que a vida nos dá, o que acontece com vários de nós, o sentimento que vem a nós nesses momentos, são momentos em que nós nos sentimos fragilizados. Há um sentimento de impotência, nós nos sentimos reduzidos, pequenitos. Se antes nós éramos altivos, orgulhosos ou nos achávamos capazes de alguma coisa, o sofrimento esclarece que, de fato, nós não temos a capacidade de ultrapassá-los por nós próprios. E ali quebrantados, humilhados por vezes, tal como aconteceu também com o apóstolo Paulo, nós nos achegamos a Deus. Procuramos aquele que é capaz, procuramos aquele que é mais forte. E o apóstolo Paulo partilha essa experiência. Ele conta não só das suas vitórias, como apóstolo, ele não conta como ele foi forte, como ele foi capaz, ele não conta a história apenas positiva, como nós muitas das vezes gostamos de contar, mas ele abre o coração nesse texto bíblico. Ele conta exatamente o contrário, como ele se sentiu fraco, como ele se sentiu incapaz, como ele pensou que não conseguiria, como ele chorou e sentiu-se impotente diante de Deus face ao sofrimento que ele enfrentava. Mas ali, naquele momento de quebrantamento, humilhação e fragilidade diante de Deus, foi o momento onde ele pôde encontrar a graça que o fez capaz de ultrapassar essas situações. Ainda hoje, eu e você precisamos aprender com essa história, em meio à pandemia que nós vivemos. Se dependesse de nós, a nossa oração seria: Senhor, faça com que esta pandemia desapareça, com que o Covid não exista. Livra-nos do sofrimento num estalar de dedos, se fosse possível. E parece que nós oramos, buscamos, e o sofrimento por vezes persiste nas nossas vidas. E nós precisamos ouvir essa voz do Senhor que também diz a nós no meio dos nossos sofrimentos: a minha graça te basta, meu filho, minha filha. Eu vou te dar a condição, não só de passar por este sofrimento, sobreviver, em outras palavras, mas eu te darei a capacidade de passar bem essas situações. A tua graça, a graça de Deus, ela será para nós este amparo, este porto seguro, esta fortaleza, este castelo forte, que fará-nos ultrapassar até mesmo o vale da sombra da morte e passar bem, sabendo que o nosso Deus estará conosco. O texto bíblico, então, diz que ele passa a se orgulhar nas fraquezas e a encontrar a força de Deus nas suas fraquezas. Ele não diz: eu sou forte, eu sou capaz, eu posso todas as coisas. Pelo contrário, Paulo cada vez mais descobria que ele só podia todas as coisas, como diz o texto de Filipenses 4,13, por causa daquele que o fortalecia, que era o Senhor Jesus. Não era Paulo que era capaz, mas a graça de Deus na vida de Paulo o tornava capaz. Não sou eu ou você que somos capazes de aguentar a segunda, terceira, ou seja lá quantas vagas virão a mais do Covid. Não somos eu e você que, humanamente falando, poderemos dizer: nós conseguimos. Humanamente falando, damos conta do recado. Pelo contrário, vários de nós temos o sentido quebrados, incapacitados, impotentes, fragilizados. Há os fortes que agora sentem-se fracos. Há jovens que falavam: isso não é nada. E vários deles quase enfrentam a morte por causa dessa situação. E de várias maneiras, de várias situações, nós todos passamos por essa pandemia, muitas vezes com o coração fragilizado. E ali, clamando ao Senhor, nós precisamos ter a graça, encontrar esta graça, que faz-nos capazes, não por nós, mas por Ele, de passarmos bem, vivermos bem, sermos mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Eu não sei se você já aprendeu essa lição. A lição de gloriar-se não nas tuas forças, não nas suas qualidades, mas nos defeitos, nas fraquezas. A apegar-se não àquilo que você tem a capacidade de o fazer, mas apegar-se naquilo que Cristo tem a capacidade de fazer na sua vida e através da sua vida. Nós precisamos da graça de Deus. Muitas pessoas não têm conseguido passar bem esses dias.
Muitas pessoas têm lutado emocionalmente. Muitas pessoas têm lidado com situações difíceis, psicológicas e emocionais. E a graça de Deus precisa se achegar a essas pessoas, precisa se achegar aos nossos corações. Precisa se achegar a essas áreas onde, muitas vezes, nós nos sentimos incapazes, impotentes. Que não seja eu e você a declarar que podemos todas as coisas, mas, tal como Paulo aprendeu, passando por muitos sofrimentos, ele aprendeu que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele mesmo foi aquele que nos disse em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo aqui no sentido de que Deus é aquele que favoravelmente nos livrará dos sofrimentos e nos poupará de caminhos difíceis. Mas ele está dizendo aqui exatamente isso. Se Deus é aquele que caminha ao nosso lado, se Deus é o nosso companheiro fiel nessa jornada, se nós andamos de perto com Ele, então, quem será contra nós? Ainda que o sofrimento venha, ainda que a tempestade apareça, nós iremos ter a alegria de experimentar as vitórias e conquistas em Cristo Jesus. Eu gostaria aqui nessa fase final, para encerrarmos este momento de reflexão, com vários exemplos bíblicos, que nós vemos não apenas as pessoas passando por sofrimentos nas Escrituras, na Bíblia, mas elas experimentando a graça de Deus. O primeiro deles que eu gostaria, lá em Gênesis, com Abraão, quando ele era jovem, ele e Sara, sua esposa, não puderam ter filhos. Mas eles foram chamados a experimentar da graça de Deus, ainda quando eles eram velhos. E mesmo quando as coisas, a saúde, o tempo, as coisas lhe eram contrárias na expectativa humana, a graça de Deus foi poderosa sobre as suas vidas e eles tiveram um filho, ainda velhos, que se tornou o filho da promessa, Isaac. Há uma outra história que também fala de uma situação de sofrimento marcante. No livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, enfurecido, lança aqueles homens para a sua condenação. É claro que eles eram servos do Deus Altíssimo. É certo que eles talvez às vésperas oraram, clamaram, e a expectativa natural deles seria: Deus, apaga a fornalha. Seria mais fácil, faz chover, acaba-se com o fogo e pronto, o milagre acontece. Mas o milagre não aconteceu por Deus diminuir ou acabar com o fogo. Pelo contrário, o milagre aconteceu por, mesmo eles passando pelo meio do fogo, o fogo não lhes consumiu. Lá no meio do fogo apareceu mais um, a semelhança do Filho do Homem que lhes fazia companhia. E eles então, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da fornalha, sobreviveram como se aquilo nada fosse. E depois Nabucodonosor manda chamá-los para fora e eles saem para fora. E o texto bíblico diz que nem cheiro a fumo, a fogo eles tinham, nada lhes queimou. Eles passaram pela fornalha, passaram pelo sofrimento. Mas a fornalha, aquilo que eles enfrentaram, nada lhes afetou. O texto bíblico continua contando inúmeras histórias. Os discípulos estão no meio da tempestade, apavorados, e talvez a solução para vários deles era: nós precisamos que a tempestade acabe. Mas mesmo no meio da tempestade, antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus entra no barco, fala: homens de pequena fé. E só depois deles confiarem em Jesus, acalmarem-se e colocarem-se a fé em Jesus, é que Jesus acalma a tempestade. Inúmeras histórias bíblicas vão nos mostrando exatamente isso. Um Deus que não poupou de alguns sofrimentos, mas um Deus que nos tornou os seus discípulos, seus filhos e suas filhas, capazes, fortalecidos, amparados por sua graça, de passarem por essas situações como se elas nada fossem. Em outras palavras, a graça de Deus foi suficiente. E ainda hoje, este é o desafio para nós. No meio desses dias que passamos, passar esses dias fortalecidos na graça do Senhor Jesus. Que eu e você venhamos a renovar a nossa fé neste verso 9 de 2 Coríntios 12, quando Paulo diz ali a resposta que Deus disse a ele: a minha graça te é suficiente, ela é bastante, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não tenhamos medo
de sermos fragilizados ou enfrentar os sofrimentos. Não temos medo de demonstrarmos as nossas fraquezas ou as nossas fraquezas se tornarem visíveis e latentes, como esses dias têm mostrado. Mas, nesses momentos, que sejam momentos preciosos para que a gente aprenda definitivamente a experimentar e a viver a graça de Deus. Que eu e você, pela graça, não só apenas sobrevivamos, mas vençamos esta pandemia, esses dias, com a ajuda deste Deus que é Emmanuel junto de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Nós somos convidados a dar a Deus com alegria dos nossos recursos, da nossa vida, do nosso tempo. Deus não está preocupado apenas com os nossos recursos, com o nosso dinheiro. Deus está preocupado com todo o nosso ser. Por isso, as nossas ofertas financeiras são apenas uma parte das nossas ofertas. Porque nós também devemos ofertar do nosso tempo, da nossa devoção, da nossa busca. Devemos dedicar-nos inteiramente ao Senhor. Toda a nossa vida deve pertencer ao Senhor. Por isso, com o coração inteiramente rendido a Deus, nós somos chamados a separar um pouco dos nossos recursos, das várias bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E em gratidão, em alegria, separar com amor uma oferta de gratidão ao Senhor. Eu não sei se você consegue, por um momento, parar e fechar os seus olhos e refletir em vários motivos de gratidão, várias bênçãos que Deus tem dado a você até aqui. Que você, em gratidão, lembre delas todas e possa contribuir com a obra de Deus, com o reino de Deus. A nossa conta bancária, o nosso IBAN está disponível aqui para a sua contribuição e nós lhes encorajamos a não apenas dedicar dos seus recursos, mas da sua vida inteira ao Senhor Jesus. Que cada passo, cada recurso, tudo aquilo que nós venhamos a fazer e a dar, seja de fato esta oferta de amor e de gratidão ao Senhor. Oremos ao Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado. São muitas as bênçãos, são muitas as graças que o Senhor tem derramado. Às vezes nós olhamos para aquilo que nós não temos e nós, na nossa sociedade, habitualmente temos um hábito de sermos constantemente insatisfeitos pelo que ainda não alcançamos. E às vezes nós nos esquecemos de lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, das bênçãos que o Senhor já derramou, da família, dos recursos, do alimento, de tantas bênçãos que nós já temos em nossas mãos. E foi o Senhor quem nos agraciou. Por isso, em gratidão, nós queremos ofertar-te neste dia e lembrar que não apenas os nossos recursos é que são ofertas ao Senhor, mas toda a nossa vida, o nosso tempo, incluindo também os nossos recursos, nós queremos dar e consagrar ao Senhor. Abençoa o teu povo neste dia
em nome de Jesus. Amém. Oremos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, seja sobre a vida e a família de todos aqueles que se juntam a nós neste culto, e que a boa mão do Senhor nos guarde e acompanhe. Nós oramos no nome de Jesus.